Só que, com certeza, gente, a prática, ela é cheia de detalhes, né? Ela é cheia de desafios. E, então, assim, fica esse questionamento também de, tá, mas e aí, eu sei que eu vou trabalhar com termos de consentimento, eu sei que eu vou trabalhar muito com contratos, mas nesse primeiro momento, o que que eu faço? Tá? Nesse primeiro momento, o que que eu observo, certo? Então, por isso que a gente vai conversar sobre isso hoje. Ó, perícia, esse curso de TCLE é onde eu posso me inscrever. A Ciane já tá falando aqui, ó. Não está aberto agora, elas devem avisar quando abrir nova. Exatamente, não tá aberto agora, viu, perícia? Fala pra mim seu nome, por favor. O nome do seu, que você que tá falando com a gente, mas em breve a gente deve abrir, sim, e aí a gente vai colocar aqui no Instagram pra vocês todas as informações e também lá na comunidade, tá? Bom, e aí então, pessoal, por isso que nós estamos fazendo essa live hoje para falar sobre essa questão de, tá, e aí, eu conquistei o cliente e o que eu tenho que me preocupar, para que lado que eu tenho que ir, certo? Então, por exemplo, quem é nosso aluno tem acesso às principais ferramentas que a gente utiliza no nosso trabalho, tá? Então, além disso, o que você pode observar quando você inicia esse trabalho, tá? Então vamos lá. Primeiro ponto que eu quero comentar com vocês, na realidade, é sobre como esse cliente chegou para vocês, tá? E aí eu vou dividir aqui com vocês como que acontece pra gente, tá? A gente tem assim algumas situações mais comuns que acontecem, tá? Então pensem aí, tanto na situação de prospecção passiva, como situação de prospecção passiva como ativa, ou seja, só recordando, prospecção ativa é aquela que você vai atrás, né? Você vai estabelecer as suas estratégias de prospecção e você vai atrás. Então, seja marcando reunião para apresentar seu escritório, seja abordando uma pessoa num evento, ou seja, partiu de você isso, tá? Isso é prospecção ativa. Prospecção passiva é quando a pessoa chega em você espontaneamente. Então, por exemplo, no início dessa semana agora, oi Alessandra, no início dessa semana agora a gente teve uma reunião com uma pessoa que chegou na gente porque ela viu um vídeo nosso em que a gente explica sobre um caso específico e ela viu que é uma médica que ela viu que pode ser o caso dela. E aí ela veio atrás da gente, ela mandou um e-mail pra gente, ela agendou uma reunião com a gente, ou seja, a gente não foi atrás dela, a gente nem sabia da existência da associação que ela tá, trabalhando. Entenderam então? Como que é diferente a prospecção passiva e da prospecção ativa, tá? E aí, então, o que a gente encontra tanto em situação de prospecção ativa como em situação de prospecção passiva? A gente tem clientes que chegam pra gente com demandas consultivas ou com demandas contenciosas ou administrativas. Então, por exemplo, um profissional de saúde, ele entra em contato com a gente porque foi indicado por alguém, ou a gente em algum momento foi atrás dele e tal, e aí agora ele foi citado num processo, e aí ele lembrou da gente, preciso falar com a Thaís e a Luciana, porque eu não sei o que eu faço nesse processo aqui. E aí, nesse caso, quando a pessoa ela é sócia, ela é diretora de uma instituição, a gente sempre comenta sobre os nossos serviços consultivos, né? Então, a gente fala, sim, vamos cuidar do seu processo, do seu caso e tal, mas eu vou te mandar a apresentação do escritório para você conhecer o escritório. Ou seja, dando ênfase para as nossas atividades consultivas, tá? Por quê? Porque o que a gente mais quer é que a pessoa, feche com a gente o nosso trabalho consultivo. Pra gente é mais interessante isso, tá, pessoal? Ou seja, se torna um cliente fixo. Então, a gente tem esse tipo de cliente, a gente tem um outro tipo de cliente que normalmente ele vem da prospecção ativa e acontece não raramente, tá, pessoal? O que eu tô querendo dizer? A gente fez um levantamento, um mapeamento, vimos que queríamos ter aquele cliente, né, no nosso hall de clientes. E aí fizemos uma prospecção ativa, estabelecemos uma estratégia para aquele cliente. Então, seja
fazendo uma reunião, seja abordando em algum evento, enfim, existem algumas estratégias de prospecção que a gente tem. E aí, essa pessoa, naquele momento que a gente abordou ela virou e falou assim: ah, muito interessante, mas agora eu não tenho muito interesse. Aí a gente, tá certo então, ok, a gente não... tudo bem, quando você tiver interesse então, você fala conosco, tá? Então ainda tem então esse outro tipo de cliente. E temos ainda o cliente que já vem pra gente, ou a gente chega nele e ele já sabe o que ele quer, tá? Então, por exemplo, no início do ano, a gente teve um médico de fora de Brasília que entrou em contato com a gente, falando já, olha, eu quero muito um parecer em relação a XYZ, tá? E aí a gente também apresenta o nosso escritório. Então, assim, o nosso grande objetivo com todos os nossos clientes, todos os tipos de clientes, sempre vai ser que a pessoa feche com a gente a nossa consultoria fixa. Pessoal, travei aí porque aqui eu travei. Falem pra mim se eu travei, porque se eu travei pra vocês, porque pra mim aqui apareceu que eu travei. Bom, eu vou continuar, aí vocês me falem, tá? E aí, pessoal, considerando que esse é o objetivo de que a gente tem... Beleza, voltou. Eu vou continuar porque eu acho que vai rolar, tá? Bom, então considerando que esse é o nosso objetivo, a gente, quando a gente trabalha com uma consultoria maior, de mais tempo, ou ainda uma consultoria pontual, mas que se estenda por um pouco mais de tempo, a gente vai ter aí então algumas preocupações relacionadas a esse trabalho, que é justamente a pergunta da nossa seguidora, que é a Sabrina, inclusive tá aqui, também é nossa aluna, justamente nesse sentido, tá, mas e aí, eu consegui a pessoa para ela se tornar meu cliente do consultivo, então eu consegui transpor a questão, por exemplo, do cliente que chega com uma demanda contenciosa ou de processo ético administrativo, ou a pessoa que chegou para mim com uma demanda falando, eu já quero isso, isso e aquilo, e aí fiz ela se interessar pelos meus serviços, mas e aí, eu vou fazer o quê, né? Então, vamos lá, pessoal. É bem delicado isso aqui, que eu acho que é interessante a gente falar sobre essas questões. Então, o primeiro ponto que eu acho que tem que estar em consonância com o que você está fazendo a sua consultoria jurídica, ela tem que estar de acordo com o seu portfólio de apresentação, ok? Então, quando você vai montar o seu portfólio de serviços, o seu portfólio de apresentação, é interessante que você espelhe esse protocolo no que você vai, nesse portfólio, no que você vai fazer de fato, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto. E aí, entre o portfólio de apresentação e o que você vai exercer de fato, a gente tem um outro documento no meio aí, que é a sua proposta de trabalho, tá? Então, você pode estar trabalhando com um cliente que contratou a sua consultoria jurídica para uma consultoria de 6 meses, por exemplo, ou seja, para você estruturar juridicamente a instituição dele, e aí você monta um plano de trabalho considerando esse período que a pessoa te deu, tá? Ou você pode estar diante... Ixi, travou de novo. Vou esperar voltar, gente. Pra mim travou aqui. Pra vocês travou também? Tá, eu vou continuando aqui, pra mim voltou. Ou você pode estar diante de uma pessoa que ela quer a sua consultoria contínua, anual, por exemplo, e você também fez para essa pessoa o quê? Uma proposta antes disso, tá? Houve uma proposta para ela e ela aceitou. Então, esses dois pontos, esses dois elementos têm que estar em consonância com o que você vai começar a fazer nessa instituição, nessa associação de pacientes, nessa instituição de saúde, tá? Então, relembrando,
o seu portfólio de apresentação, o seu portfólio de serviços e a sua proposta de trabalho, o seu plano de trabalho, ok? Então, eu acho que isso aqui é bem importante. E é claro que quando você fecha com o seu cliente, você vai ter o seu contrato de prestação de serviços e no seu contrato, tudo isso também tem que estar bem alinhado, tá? E por que eu falo isso? Porque não é tão incomum que, vamos supor, uma clínica com 6 sócios, tá? Aí, 1 ou 2 sócios são aqueles que normalmente tomam mais decisões. Aí, esses sócios, eles que entram em contato com você, ou quando você foi prospectar, foi com eles que você falou e tudo mais. E aí, eles que fecham com você. Eles que combinam ali o serviço com você. Só que daí, os outros sócios não sabem quem você é, tá? Não sabem o que é seu escritório, o que você vai fazer lá, eles não têm a menor noção. Então, por isso que a gente fala desse alinhamento desses documentos, ok? Então, o seu portfólio de apresentação, a sua proposta de plano de trabalho, o seu contrato de prestação de serviço, tudo isso alinhado, tá, pessoal? E por que isso? Porque você tem que estar, as pessoas para quem você vai prestar serviço tem que saber o que você vai fazer, tá bom? Então, esse é um primeiro aspecto para eu comentar com vocês, ou seja, a importância do seu portfólio de serviços estar em consonância com o que você vai fazer. Aí você, tá bom, Thaís, eu já entendi isso, mas ainda assim, eu fechei com a pessoa, eu consegui montar um portfólio de serviços legais, com base aí em contratos, termos de consentimento, acompanhamento, né, consultoria jurídica contínua e tal, mas o que eu faço? Então, pessoal, o que acontece? Eu vejo como a sua maior preocupação nesse momento, pelo menos é a minha maior preocupação, quando eu inicio uma relação nova com um cliente, a minha grande preocupação é que é conhecer esse cliente, tá? Então, existem muitas peculiaridades na esfera da saúde. Vai variar do ramo que a pessoa atua, vai variar de como essa instituição ela foi constituída, pode variar do histórico dessa instituição, tá? E você tá caindo de paraquedas, Então, a sua grande preocupação, se você não é recebido com alguma demanda urgente, é você prestar atenção em conhecer essa instituição. Então, por exemplo, o que eu falei agora de demandas urgentes, vou dar um exemplo que está acontecendo agora conosco. Semana passada, a gente fechou um novo cliente, tá? Inclusive, essa semana a gente vai ter reunião com eles, uma reunião de alinhamento. E eles chegaram pra gente com uma demanda contenciosa, ok? Ou seja, um processo civil contencioso. E aí, quando a gente apresentou, a gente falou assim que sim, que a gente poderia cuidar do caso e tal. E quando a gente falou assim, mas olha, vou te mandar o nosso portfólio, nossa apresentação do escritório. Quando a gente mandou, eles se interessaram por toda a nossa gama de serviços. E aí a gente fechou com eles a nossa consultoria mensal, contínua, tá bom? Bom, e aí que eu tô aqui comentando com vocês, olha, a primeira preocupação de vocês tem que ser a conhecer essa instituição, tô comentando isso. Só que em alguns casos, como esse agora que eu tô comentando, você vai cair lá de paraquedas, como eu tô falando, com uma demanda urgente. Então, uma demanda contenciosa, ela sempre vai ser mais urgente. Então, por exemplo, nesse caso agora, a gente já tá com um prazo correndo para contestação, entenderam? Então, a nossa primeira reunião com eles não vai ser uma primeira reunião de alinhamento, a gente pode até alinhar algumas coisas, mas a nossa primeira reunião vai ser voltada para o processo contencioso, tá? Então, aí, você pode às vezes se ver numa situação que isso vai alterar um pouco diante da realidade dos fatos, tá bom?
Então, quis fazer essa ressalva. Agora, voltando aqui para o que a gente está comentando em relação à grande preocupação de conhecer essa empresa, né? Retomando isso, então você vai chegar nessa empresa, você vai chegar nessa associação, seja uma associação de pacientes, seja uma instituição de saúde, uma clínica, enfim. Você vai cair lá de paraquedas, você não conhece a relação entre os sócios, você não conhece as relações que essa empresa tem com outras empresas, com outros prestadores de serviços, você não conhece a relação que essa empresa tem com os seus pacientes, tá? Ou no caso de uma associação de paciente, com os outros pacientes, tá? Então, pessoal, o passo número 1 quando você conquista um cliente é se dedicar para conhecer esse cliente, tá bom? E aí aqui eu coloquei alguns pontos de maior percepção, de maior cuidado, atenção que você tem que ter, tá bom? Então, o primeiro deles, a cultura dessa instituição. Qual é a cultura dessa instituição? Tá? Então, isso é muito importante que vocês conheçam a cultura, quais são os valores dessa instituição. E aí você pode estar sempre pensando, Tess, mas como é que eu vou saber isso? Existem algumas formas de você saber isso, tá? Então, desde você pode iniciar a sua relação no âmbito de uma consultoria jurídica com essa instituição e você pode perguntar, vocês têm regimento interno, código de conduta, para eu ler um pouquinho, conhecer vocês? Como que tá o site de vocês? Vou dar uma olhada aqui. Muitas vezes no site tem esses dados, tá, pessoal? Então, existe então eu vejo como uma grande preocupação você conhecer a cultura. E aí também tem uma outra forma, que é o quê? Você pode, isso a gente já fez também, tá? Fechamos com o cliente e aí na semana seguinte a gente foi pra lá e passou uma tarde toda lá. Tá? Então a gente passou uma tarde lá para ver como que era o ambiente, como que era o clima do ambiente, como que as pessoas conversavam entre si, ou seja, qual era a cultura organizacional dessa empresa, dessa associação, tá? Bom, e aí vem um outro ponto. A Priscila fez uma pergunta. Vocês fazem regimento interno e código de conduta também? Sim, fazemos. E aí, Priscila, nesse caso aí, esses dois elementos são elementos de compliance em saúde, tá? Então, quando a gente for tratar de compliance em saúde com vocês, a gente vai falar muito de regimento e código de conduta. São dois elementos primordiais. É claro que, por exemplo, a gente tem cliente que tá com a gente há anos, tá? E aí, no âmbito da consultoria jurídica, a gente também desenvolve elementos de compliance em saúde, tá bom? Então, te respondi, né? Agora, em geral, esses elementos, eles são elementos de compliance, tá? São, assim, elementos, para que sejam transformadores, viu? Então, pessoal... Quero um curso, por favor. Gente, a gente já tá se organizando, tá? Para fazer o curso para vocês. Então, aguardem. Mas a nossa próxima turma que a gente vai abrir ainda vai ser para o curso de introdução e de demandas da pandemia, tá? Tá, gente? Quem ainda não fez o de introdução e demandas da pandemia vai ter mais uma oportunidade que a gente deve abrir em breve mais uma turma, viu? Mas aí, voltando aqui... Então, pontos de preocupação quando você vai conhecer o cliente. A cultura, outro, as relações, tá? Então, eu bato muito nessa tecla, gente, porque as relações humanas estabelecidas, elas são palco da grande maioria dos conflitos dessas instituições, tá? Então, assim, eu digo isso de experiência mesmo, do que a gente trabalha. Então, as relações humanas estabelecidas entre os dirigentes, entre os dirigentes e o gerente, o gestor, o administrador, a administradora, também qual é a relação com os colaboradores, com os trabalhadores. Então é importante que você saiba disso, que você entenda isso também, tá? E um outro ponto de atenção que a gente faz é o que acontece? O que aconteceu
nessa relação, o que aconteceu nessa instituição e como ela se organiza hoje. Ou seja, quais são as relações que ela estabeleceu com outras pessoas. Então, quais são os contratos? O que está vigente? Então, vejam que esse primeiro momento de consultoria é um momento de conhecimento, é um momento de estudo, tá bom? Então, pessoal, quando a gente inicia esse relacionamento, a gente se dedica prioritariamente para isso, tá? Então, aí tem algumas formas, como eu comentei com vocês. Seja visitar, seja pesquisar, seja também marcar reunião, tá? Marcar algumas reuniões de alinhamento, ok? Então a gente gosta muito de fazer reunião com alta direção e também reunião com a pessoa que está no cargo de administrador ou de gestor, tá? Por quê? Porque essa pessoa muitas vezes vai ser com quem a gente vai lidar muita coisa. Então, eu acho que a Sabrina está assistindo a gente. Sabrina, eu espero que tenha ficado mais claro para vocês, né? Me falem aí se você tem alguma dúvida. O Fernando já escreveu aqui. Nesse ponto de compliance, os médicos têm noção dessa necessidade, valorizam as ferramentas? Gente, os médicos, eles não têm noção, tá? Os médicos, em geral, eles são pessoas muito voltadas para a técnica, eles são pessoas muito ocupadas com a técnica deles, com o exercício da medicina, tá? Com os seus pacientes. Essa é a verdadeira preocupação dos médicos. Agora, os gestores de saúde, eles já são mais voltados para esse aspecto, tá, Fernando? Então, aí a gente vê já uma preocupação, como eu falei para vocês na segunda-feira, a gente está vivenciando um momento em que as pessoas, elas estão, que o mercado de saúde está mudando, tá? Então, os grandes gestores de saúde, eles estão mudando muitos dos seus pensamentos. A gente está vivendo um momento de transformação hoje no mercado de saúde. Ó, a Sabrina, tá ótimo, agradeço. Olha, enquanto vocês mandam aí, se vocês têm mais alguma dúvida, eu quero sumarizar o que a gente falou hoje, tá? Quando você, o que eu quis trabalhar hoje aqui com vocês, principalmente, foi a noção relacionada ao que você tem que fazer quando você inicia a sua relação com o cliente, tá? Então, tirando uma situação em que o cliente ele já tem uma demanda emergencial, emergente, que você já tem que ele já entrega para você, olha, eu tô com esse processo e tudo mais, depois você desenvolve a consultoria, mas agora vamos focar nesse processo. Então, tirando esses casos em que você vai conseguir desenvolver uma consultoria de fato, o que eu quis trabalhar aqui com vocês? Que o primeiro momento de contato é o momento que você tem que se preocupar com o conhecimento, ou seja, conhecer esse cliente, tá? Então, conhecer desde a sua cultura, desde as suas relações, qual é o seu histórico, quem é que toma as decisões ali, tá? Então, quando a gente monta um plano de trabalho, inclusive, a gente sempre coloca ali, dependendo do tamanho da empresa, 1 semana, 10 dias de análise dos contratos que já estão vigentes, de análise de contrato social, reunião de alinhamento com a alta diretoria. Por quê? Porque a gente precisa se empoderar em relação ao que acontece ali para a gente poder emitir uma opinião. Tá? Então imagina se você às vezes vai para uma reunião societária que tem um desgaste ali entre 2 sócios especificamente e você não sabe de nada disso e sai dando opinião. Aí às vezes pode parecer que você está favorecendo um ou está favorecendo o outro. Então você precisa conhecer, tá? Ó, a Sabrina falou, na verdade tudo se inicia analisando os contratos já existentes na instituição e a partir deles podem surgir as necessidades. Sim, exatamente, não só os contratos, né? Ou seja, você conhecendo a cultura do local, como esse local ele se organiza, quantos empregados tem, quantos prestadores de serviço tem, tá? Então você precisa realmente conhecer esse seu cliente, qual é o objeto social dele, para que aquelas pessoas ali se reuniram e formaram aquela empresa, aquela associação. Entendeu? A mesma coisa quem vai trabalhar com a associação de paciente. Tem associação de paciente que se forma com um objetivo único de acompanhamento legislativo, tá? E aí de repente te procurou porque começou a ter demandas judiciais,
tá? Demandas contenciosas. Então você precisa conhecer o seu cliente. Para você fazer consultoria, implementar consultoria, você precisa conhecer o seu cliente. Então, o nosso momento inicial sempre é um momento de conhecimento, tá? Inclusive, hoje eu vou colocar no feed daqui a pouco um passo a passo do que a gente observa, ok? E também vou conversar bastante sobre isso na comunidade com vocês, tá? Então a gente toma esse cuidado aí, pelo menos essa primeira semana, 10 dias, porque daí, pessoal, às vezes você montou lá o seu plano de trabalho, considerando isso e aquilo, só que quando você entra na instituição, você descobre que tem outros aspectos. Por exemplo, alguma demanda relacionada à ANS, que você não sabia disso, alguma demanda relacionada à Anvisa ou à Visa do local, tá? Do seu estado. Então você precisa se inteirar. E mesmo quando você implementa o formulário prévio, que eu já comentei com vocês também, né, que a gente às vezes faz um formulário perguntando sobre a instituição. Então, mesmo quando você faz esse formulário, às vezes tem algumas informações que você não recebe. Por quê? Porque tem dirigente que não tem a menor noção do que acontece na sua instituição. Então, por isso que você precisa entender o que acontece nessa instituição. Entenderam, pessoal? Me digam se para vocês fez sentido, tá? Priscila, nem sei nada sobre isso de processos da Anvisa. Então, são processos administrativos, sanitários, tá? A Anvisa, ela costuma fazer visitas às clínicas, certo? E aí, justamente para ver se está tudo de acordo com as normas sanitárias, tem várias normas. E às vezes pode acontecer da empresa, ela tá violando uma norma, entendeu? A Sabrina, essas exigências da Anvisa poderiam ser tema de outra live. Olha, a gente pode até fazer. Na realidade, a gente pode fazer. Só que temos um problema em relação a isso, tá? Sabrina falando que explora, gente. Obrigada, pode explorar, tá? Por favor, live sobre isso. Qual que é o problema, pessoal, da gente fazer uma live sobre isso? É que existem inúmeras violações a essas normas. Assim, como é que eu falo? Dependendo do ramo, gente, são tantas normas, são tantas normas mesmo de fato. O que eu acho que a gente pode fazer é uma live sobre uma noção mesmo, né? De como atuar, o que fazer, o que prestar atenção. Mas são muitas normas, são muitas regras. Por exemplo, clínica de estética tem algumas determinações, ressonância magnética, quem tem ressonância magnética tem outra. Tem situação que chega pra gente que a gente não conhece a norma, que a gente tem que estudar a partir do caso, viu? Por isso pagamos curso com gosto. Farei todos. Curso sobre isso também eu faço. Pois é bem complicado, viu, isso, porque tem muitas normas, tem muitas regras, a depender do ramo, entendeu? Então, como eu tô falando pra vocês, tem regras até de arquitetura hospitalar, arquitetura clínica, e assim, não pensem que a gente sabe tudo não, viu? A gente não sabe tudo, tá? Apesar de darmos aula de direito sanitário em algumas pós-graduações, a gente não sabe tudo não de Anvisa, porque é só um monstro para saber absolutamente tudo de Anvisa, né? A gente tem ali, a gente sabe muito bem as competências, atribuições, como que corre um processo sanitário. A gente pode pensar em fazer uma live sobre isso, tá, pessoal? Mas antes desse curso, a gente vai fazer o de compliance. Esse ainda nem entrou na fila, tá, pessoal? De processos sanitários. Só para vocês saberem, tá? Para localizar vocês aí, tá? Mas, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, que vocês tenham entendido melhor como é esse primeiro contato, que realmente a gente cai de paraquedas muitas vezes na instituição. Então você precisa se apoderar e se empoderar também, certo, pessoal? Muita coisa que acontece nessas instituições, no ramo da saúde, na esfera da saúde como um todo, são muitas relações, tá? Então isso é bem importante que vocês tenham segurança em relação ao cliente de vocês, tá? Manuela também falando que também quer curso.
compliance com você. Obrigada, gente. São centenas de normas, só não, são centenas de normas, né? Manuela também falando, vou fazer todos, além das visas, exatamente, né? Estaduais, com certeza. Que bom, Alessandra, que você gostou. Gente, muito obrigada mesmo por terem acompanhado. E eu relembro para vocês, hoje às 17 horas, a gente vai estar com o Ricardo de Lázaro para falar sobre testes de DNA. Ele é o CEO do Laboratório Genera. Pesquisem um pouco sobre o Laboratório Genera para vocês irem para nossa live hoje. Vai ser lá no YouTube, não vai ser no Instagram, vai ser no YouTube, no canal Bioéticas, tá? Ó, cada área, suas especificações, resoluções, além disso, cada município está exatamente, Fernando. Gente, muito obrigada. Eu tô vendo vocês agradecendo aqui, eu que agradeço sempre. Muito obrigada mesmo. Um beijo para vocês, se cuidem. E hoje, mais tarde, às 17 horas, a gente se encontra, viu? Tchau, tchau, gente!